Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Comentando, 11, 12. Professor Henrique, E boa aí, tarde. boa tarde. E aí, tem muita gente aqui? Quantos? 13? É, vinte. 21.
Tudo bem aí? Tudo bem, pessoal? Boa tarde, estão escutando? Tá dando para ver aí que já entrou a tela? Já sim, acabou de entrar. 34, vamos começar, né? Boa. Boa tarde, pessoal. Por favor, vamos colocar o vídeo visível aí, como a gente já tinha pedido. Tá bom? Fica bem pequenininho, pode deixar que não dá para ver nada. Eu mandei um artigo para vocês, um artigo bem simplesinho, bem tranquilo de ler, em português também, só falando um resumo, só para vocês se familiarizarem um pouco. A gente vai falar um pouco hoje dos agentes cimentantes convencionais, alguma coisa dos temporários e algumas coisas dos cimentos finais. E depois, em outro momento, a gente vai falar da cimentação adesiva. A gente vai até dar uma pincelada hoje, mas vai entrar mais a fundo em outro momento, porque senão fica muito conteúdo. Tá ok? Queria que vocês colocassem alguma coisa para mim do artigo. Né? O artigo são dois extremos, um cimento, se vocês olharem lá no resumo do artigo, na revisão de literatura, um cimento bem antigo, né, que é o cimento de fosfato de zinco, e depois os cimentos mais modernos são cimentos resinosos. E o que vocês perceberam no artigo? O que vocês perceberam de diferença? O que vocês conseguiram ler e entender? Lógico que basicamente tudo que vem depois, os materiais que vão evoluindo. Então, os resultados aos testes de cesariamento, compressão, modo de elasticidade, alguns são melhores ou não, a gente vai falar disso daqui a pouco, mas no geral os cimentos eles foram evoluindo, né? Só que a gente precisa saber se realmente eu preciso desse cimento para tudo, porque a gente tem alguns inconvenientes no cimento, o próprio artigo fala disso, remoção de excesso, vamos repetir isso, remoção de excesso, o que a gente fala sempre, que é a exigência da manutenção do protocolo, da técnica, né? É sensível, a técnica de cimentação adesiva ela é sensível. É a mesma coisa que uma restauração em resina composta, né? Eu tenho que ter um controle da umidade. Por quê? Porque eu vou hibridizar o meu remanescente, assim como eu faço a hibridização no remanescente dentinário, numa restauração, depois eu vou cimentar com uma resina, com a diferença que é uma resina que que escoa mais e que não tem quase carga na composição. Então eu tenho que entender isso. E eu tenho acompanhado ao longo desses anos, né? Todo mundo quer usar o material melhor, vamos cimentar com resinoso, professor, tudo bem, vamos. Mas, para isso, eu tenho que ter uma crítica, um potencial melhor de resultado, mas eu tenho que ter um cuidado maior com os procedimentos. E isso muitas vezes não acontece. Então, já que a gente já conversou um pouco sobre isso, né? De usar uma resina composta e não isolar, de a gente. E o cimento resinoso é a mesma coisa. De não colocar dois sugadores. Vocês têm na clínica lá e depois vai ter que ter no consultório um sugador e uma bomba vácuo. Então, isso serve para quê? Para manter o campo operatório mais seco possível. Alguém me coloca alguma outra vantagem e desvantagem? Digitem para mim aí dos cimentos, na comparação do fosfato com o cimento resinoso. Vocês lembram mais de alguma coisa? Ou não? Ou ninguém leu nada? Uma hora deu para ler, né? Uma horinha deu para ler. Vamos ver. Espera aí. Opa. Alguma consideração? Não está aparecendo para mim aqui. Alguém digitou alguma coisa aí ou ninguém digitou nada? Ó, escreveram, a vantagem do fosfato é o custo. O Diego escreveu. Espera aí que eu vou habilitar aqui que não está habilitado.
Espera aí, pessoal. Aqui. Compartilhou aí de novo? Henrique. Voltou a Acabou de compartilhar. entrar. Compartilhou. Bom. Então é isso aí. Agora consegui. Faço manipulação, escoamento, baixa adesão. Fosfato fazem película mais fina, exatamente. Vedação adequada, não resiste muitas forças motivatórias. Resinoso, técnica mais sensível. O protocolo pode influenciar o resultado. É isso aí. Então, resumindo o que a gente encontrou, o que vocês vão conseguir encontrar na literatura é o seguinte: o cimento de fosfato de zinco é o mais usado na história da odontologia para peças finais e está no mercado há praticamente 100 anos. Então, o material tem algumas propriedades boas, que a gente precisa entender essas propriedades. Então, a gente vai começar um pouco falando sobre os testes. Quando você for ler qualquer artigo de qualquer cimento, e esse inclusive tinha, ele vai falar de solubilidade, ele vai falar de propriedade mecânica como modo elasticidade, resistência à compressão. Então, a primeira parte da aula é a gente entender um pouco isso. Jorge, mas eu não quero saber, eu preciso saber, porque você vai pegar a bula do material, você vai ler, lança um material novo. Compra ou não compra o material? Né? O que é importante eu saber do material? O que é importante eu conhecer que ele tem melhor do que um e do que o outro? Então, a gente vai falar um pouquinho dessas propriedades. Cisalhamento é a propriedade mais importante em um cimento. Então, se a gente pegar... Peraí, tem um negócio bacana que eu encontrei. Se a gente pegar e... Se a gente olhar, se vocês conseguirem olhar, aqui, ó, dá para ver o azul aí? Não. A linha que eu fiz?
Essa diferença aí é o cimento. Ó. Então, tem o cinza mais claro, é o cimento. No meio, por exemplo, é o que está se testando, é um cimento que vai unir o pino. E em volta, então é um dente, um disco de dente cortado, aonde a gente tem no meio um pino de fibra, na borda o cimento. Então, o cimento está aqui, né? Aqui o pino, ok? Aqui o pino. E fora aqui a dentina, o dente cortado no disco. Então, isso é importante. Muito sensível esse mal. Isso é importante a gente saber e entender essa figura, por quê? Porque vai vir aqui, ó, vai vir um eixo, fazer uma força no pino e esse pino vai o quê? Vai resistir a esse deslocamento. Mas não é o pino que vai resistir, o que vai fazer a resistência é o cimento que está unindo o pino ao dente. Todo mundo entendeu essa figura, não? Então vai ser colocado uma força, e aí em newtons normalmente o teste, para calcular o quanto que precisa de força para desprender o pino em relação ao dente. Então, o cisalhamento é o potencial de resistência ao não deslocamento de um material pelo outro, ou seja, eu não estou deixando o pino deslizar pela parede da dentina. Todo mundo entendeu isso? E é o teste mais importante para pino. Por quê? Depois vocês vão ver na boca, por exemplo, o cimento à coroa. Existe alguma força que puxa a coroa no sentido contrário que ela foi inserida? Não, muito pouco. Porque o arco mastigatório ele é sempre transversal, por isso que as cúspides são inclinadas. Então não tem esse movimento. Ninguém puxa a coroa, que seria o teste de tração. Pegar, amarrar alguma coisa, prender e puxar a coroa ao contrário. Então por isso que esse teste ele não é tão importante para cimento. O cisalhamento é muito melhor. E esse teste de cisalhamento ele acontece quando? Toda vez que eu mordo uma coroa no sentido não oclusal ou transversal, a peça, a coroa, ela tende a deslizar pela parede da dentina. Vocês estão entendendo isso? E esse deslizamento da peça pela parede da dentina, o que vai impedir isso é o cimento. Então, sempre a propriedade mecânica mais importante, física mecânica mais importante que a gente tem que analisar é o cisalhamento. Tá? Tem outras, e aí a gente vai analisar outras propriedades baseadas no que eu tenho interesse. Então, por exemplo, a gente vai falar já, dificuldade de remoção é uma propriedade do cimento, não é? Ela é importante? Para que paciente? Um paciente, por exemplo, que tem doença periodontal, que eu tenho que fazer na região anterior uma cimentação subgengival, sobra esse cimento para dentro do suco gengival, e aí como é que eu removo? Putz, ferrou, não removo. E aí o problema disso é grande. Então, são todas essas informações que a gente tem que entender. Por exemplo, eu tenho uma coroa curta, então vai existir uma mastigação. A coroa do remanescente, né? Meu preparo está baixo, está curto. A coroa que eu vi em cima, eu não tenho tanta retenção mecânica, porque a fricção, o contato com a parede axial vai ser menor. Então, a resistência ao cisalhamento é importante para essa coroa curta. Então, eu tenho que entender isso. Tá? Então, a odontologia, ninguém gosta, já falei para vocês, ninguém gosta da parte básica. Então, materiais dentários é importante para todas as áreas. Então, conhecer um pouco disso, dos testes que são feitos na análise de cimento é importante. Tudo bem? Todo mundo entendeu? Cisalhamento? Então, é o potencial que o material estudado tem de não evitar, aliás, de não promover ou de não facilitar o deslocamento entre um material cimentado e o outro. No caso aí, o meio do círculo ali é o pino e em volta é um disco de dente bovino cortado. Tudo bem? Espera aí, quando a gente entra lá. Dureza. Então, dureza, a gente tem dureza Rockwell, Brinell, Vickers e Knupp. E a dureza tem a ver com a quantidade de resistência que o material tem ou a ser deformado. Então, essas máquinas que vocês estão vendo aí são máquinas de dureza. Do lado esquerdo, dureza Rockwell e Brinell. Do lado direito, dureza Vickers. E as durezas mais usadas são durezas de penetração, que é uma ponta diamantada, né, em forma de prismas de esmalte, e ela é comprimida em relação
a qualquer material, e aí é olhado no microscópio para ver o quanto esse material, com essa força, essa ponta, ela deformou esse material com essa força aplicada. E assim são calculadas. Então, quando você olhar um número lá, 650 de dureza Rockwell, é o quê? É um cálculo da dureza, normalmente para a siderurgia usa essas máquinas à esquerda, para calcular dureza de aço e outros materiais. Na odontologia, a gente basicamente usa Vickers e Loop. Mais usado é Loop, porque é uma dureza menor. Eu nem tenho como medir alguns materiais que é colocado para medir com dureza Rockwell. Por exemplo, uma resina. O durômetro que mede dureza Rockwell nem vai medir a dureza de uma resina. Entendeu? Então, para cada material existe um equipamento para medir a dureza específica. Então, às vezes vocês podem encontrar um artigo falando do mesmo material, uma dureza Vickers, tanto, e o outro artigo falando do mesmo material de uma dureza Loop. Aí dá, porque são durezas mais baixas, né? A intensidade da mensuração é mais baixa, e aí a gente consegue medir isso dentro da odontologia. Agora, a dureza Brinell e Rockwell, não, a gente não tem, só se eu estiver trabalhando com resistência ou dureza de placa para fixação de cirurgia ortognática, que aí são materiais com uma dureza, uma resistência maior. Tudo bem? Então, a gente não pode não entender essas coisas. Para que você vai pegar um artigo, e não vai conseguir ler, mas o que é Vickel, Rockers, cisalhamento, então a gente tem que entender um pouquinho sobre isso. Tá? Por isso que eu estou dando essa introdução na aula, que ela é importante. A gente perdeu um pouquinho e eu não consegui configurar tudo. Como eu abri no desktop aqui do consultório e a aula estava no meu note, deu uma desconfigurada em formato, em imagem, mas eu folhei tudo, eu passei esses slides, dá para entender. Tudo bem? Alguma dúvida, pessoal? Em relação a isso? Essa ferramenta de desenhar na tela é legal, mas ela não apaga. Então, eu descobri isso, mas dá muito trabalho, é muito sensível. E ela não apaga. Apaga sim, cara. Só apertar na borracha. Apertar na borracha, mas o sensível o mouse é sensível. Eu acho que apaga, mas ela apaga. Se eu apagar, quando eu passo o slide, ela fica. Ela fica na tela, entendeu? Eu mudei o slide e ela está desenhada na tela. Ela não apaga entendi. Opa, peraí que eu vou apagar agora, então. Vamos passar o slide. Então, compressão. Compressão é a resistência que o material tem, e a gente usa mais, na verdade, o módulo de elasticidade do que resistência à compressão. É uma resistência que o material tem a receber uma carga e se manter com a sua forma original sem deformação. Tá? Quando ele começa a deformar, a gente tem dois tipos de deformação. A deformação elástica e a deformação plástica. Tá? A deformação elástica é aquela deformação que, como eu faço com uma silicona. Quando eu puxo a silicona e eu solto e ela volta, silicona de moldagem. Você pega a ponta da silicona, eu puxo um pouquinho ela e solto, e ela volta à forma original, é uma deformação elástica, ou seja, por isso que é um elastômero. O material sofre uma carga e ele volta, e aí então ele recuperou a propriedade mecânica dele e está com as mesmas dimensões. E aí eu tenho uma deformação plástica, e a curva mostra isso. Se você olhar a mudança, deixa eu pegar aqui embaixo. Se você olhar na base na base do gráfico, embaixo são as recuperações que a gente vai tendo. Eu vou aumentando a carga, né? A força vai aumentando no vetor vertical, e embaixo é o percentual de deformação. Então, eu vou aumentando a carga e o material elástico, cada vez mais ele vai e volta, até que ele vai começando, no eixo horizontal, ele vai começando a ter um pouco de deformação. Tá? Então, o limite, quando você olhar o limite de proporcionalidade, é onde o material vai lá e volta ainda sem que eu tenha uma deformação. Depois que eu entro nisso, eu já tenho o limite de escoamento, que é justamente aquela parte onde o material ele vai deixar de retornar e começa a se deformar. A gente vê isso muito com silicona, que às vezes eu estico, que eu soltar, se eu estiquei muito, eu passei da fase plástica dela e eu soltar, ela já deformou. Então eu já estou indo no limite do escoamento, onde ela começa a se deformar. E se eu estico o máximo que ela puder, então na fase horizontal, se vocês olharem na linha horizontal, ela começa a ter uma deformação grande, que a linha horizontal é o percentual de deformação, até que eu tenho a fase de ruptura, ou seja, ela rasga. Na fase de ruptura, você vê que a linha vertical ela some, o material não vai subir mais. Por quê? Porque a tensão
de tracionamento para a ruptura diminuir. Então, isso é importante também para alguns materiais que eu tenho modo de elasticidade. Por quê? Porque tudo que a gente tem na boca tem modo de elasticidade. Por exemplo, o esmalte, vocês pensando em modo de elasticidade é a capacidade de receber a carga, deformar e voltar à forma original. Então, só com essa introdução, isso aqui é uma aula de horas que a gente tem quando vai falar de biomecânica de materiais. Mas para vocês entenderem. Então, olhando para a boca, o esmalte, vocês acham que tem modo de elasticidade alto ou baixo? O que vocês acham? Ele recebe carga, ele consegue se deformar e voltar à forma original, o esmalte? O que vocês acham? Respondam. Mesma coisa cerâmica, né? Se a gente tem um material de restaurador que a gente quer se assemelhar ao material biológico, que é o mais próximo que a gente tem, é a cerâmica do esmalte, o que acontece? O esmalte, eu consigo com a força nele e ele deforma e volta à forma original. Na verdade, ele deforma muito, tem potencial de deformação, ele tem uma fase plástica grande. Não tem. Né? Nem o esmalte e nem a cerâmica. Agora, e a dentina? A dentina tem. A dentina tem um potencial elástico considerável. Então, é importante, perdão, pessoal, é importante que a gente tenha um material, já que ele vai ser cimentado, o cimento vai ser usado para cimentar uma peça em dentina, que ele seja um material que ele tenha uma recuperação elástica boa, que ele acompanhe o modo de elasticidade da dentina. E aí, essa é a maior vantagem, por isso que o fosfato de zinco está 100 anos no mercado. Tá? Porque o modo de elasticidade dele é muito próximo, da casa de 0,6, 0,8, de diferença do modo de elasticidade da dentina, vocês vão ver. Então, ele é o único material que faz isso, por isso que ele está 100 anos no mercado. Então, às vezes a gente fica impressionado, e a gente que é mais antigo aí, o Xandu um pouco mais antigo ainda, o Henrique, quando você remove uma peça, que você vê dentro da peça ainda tem um material fosfato que está lá há 20 anos. Como é que esse material, que é um material que ele tem uma solubilidade maior na boca, até tem uma solubilidade maior que a resina, mas ele está lá há 20 anos? Porque ele resiste, ele acompanha, né, a dinâmica mastigatória, a carga que é colocada, ele acompanha a dentina, então ele acaba ficando dentro da peça. Então, por isso que a gente usa, sim, o material ainda, né, a gente vai continuar falando isso na aula, a gente usa o material, tem as indicações, né, um material que ele não tem potencial estético nenhum, tem as indicações, é um material que tem um requisito do protocolo de cimentação mais simplificado, o material. Então, a gente vai falar de cada característica desses materiais, tá bom? Isso é só para vocês entenderem por quê. Porque quando eu começar a citar os materiais agora, eu vou falar de modo de elasticidade, eu vou falar de compressão, eu vou falar de modo de resistência a cesariamento. Então, não adianta eu falar se vocês não entenderem, ok? Deixa eu tentar apagar, que eu esqueci de apagar. Vamos passar. Então, a gente tem os agentes cimentantes temporários e os definitivos ou finais, tá bom? Eu não gosto dos temas definitivos, mas estava no livro de referência da nossa disciplina definitivos, a gente usou, mas a gente usa mais finais, porque definitivos dá a percepção que é para sempre. Não é, né? Ok. Então, dos temporários, a gente tem basicamente 3 conjuntos de materiais temporários. Os cimentos são base de óxido de zinco e eugenol, a base de óxido de zinco sem eugenol e a base de hidróxido de cálcio. Ok? Então, isso vai ter a ver com o quê? Com a propriedade de cada material. Então, na odontologia, muita coisa é conexa, vocês têm que se lembrar disso. Por quê? Por exemplo, o hidróxido de cálcio também é um material usado para quê? Para forramento, não é isso? Restauração profunda. Quando você tem uma restauração profunda, o que você faz? Você põe uma camada com um pouquinho de hidróxido de cálcio na parte mais profunda, na parede pulpar. Depois disso, você vai fazer o ácido, não é isso? Porque o ácido você não pode danificar a polpa. E aí, depois você vai hibridizar. Então, se eu faço isso para proteger a polpa, e o cimento é a base de hidróxido de cálcio, o que eu posso, olhando, sem falar em nada dele, já posso dizer? Se eu tiver aqui um preparo em dente com câmara pulpar volumosa, em dente sensível, sem provisório, em dente que ao preparo, já mesmo anestesiado, o paciente tem sensibilidade,
Qual o cimento de eleição? Hidróxido de cálcio. Então, as coisas, elas são correlatas na odontologia. Então, se eu aprendi lá em materiais, se eu aprendi na dentística que o hidróxido de cálcio é um protetor pulpar, ele não vai, usado como cimento, ele não vai deixar de ser um protetor pulpar. Então, tudo é assim na odontologia. Ok? E aí, o óxido de zinco e o genol. Eu não lembro em materiais. Quem teve? Tu teve materiais, não, Henrique? Teve, né? Teve ano passado. E vocês usaram pasta zincogenólica, não? Espatularam ela, não? Não. Não usa mais isso? Não, a gente não colocou, não. Vocês já devem ter trabalhado com cimento à base de zincogenol em materiais, você lembra? Ou não? Não trabalharam? IRN, algum outro cimento, não lembra? Bom, enfim. O eugenol, se vocês olharem, a gente vai mostrar depois para vocês na clínica, existe um material de moldagem, que é a pasta, a gente falou isso já quando está falando de material de moldagem, a pasta, a base de óxido de eugenol também. O eugenol, ele é um material que quando você vai usar essa placa para poder espatular o material, a gente já tem até que forrar a placa. Muitas vezes você forra a placa até com papel manteiga. Por quê? Porque o eugenol ele engordura muito a placa. É um material que ele engordura. Então, se ele engordura qualquer coisa, engordura uma placa de vidro, o que ele vai fazer? Ele vai engordurar o remanescente dental. Tá? E isso é preocupante quando? Quando eu vou fazer cimentação resinosa. Porque a cimentação resinosa ela vai ser baseada em formação de camada híbrida, em imbricamento de adesivo dentro de túbulo dentinário. E aí, se eu tenho um material que engordurou aquela minha dentina, que selou, encheu uma camada de tecido oleoso na superfície, o potencial da hibridização e da cimentação resinosa é diminuído. Ok? Por isso que foram criados cimentos à base de óxido de zinco, que é um material bom, de fácil remoção e com propriedades mecânicas razoáveis que a gente vai ver, sem eugenol. Que, por exemplo, o Provicol, o Frigenol, são cimentos que hoje a gente tem no mercado, um pouco mais caros dos que têm eugenol, mas sem eugenol, justamente para a gente não ter esse problema se estiver trabalhando com as peças livres de metal, umas peças estéticas, né, metal free, onde a gente vai ter que trabalhar com cimento resinoso. Tudo bem, pessoal? Alguma pergunta? Vão perguntando, hein? Então, hidróxido de cálcio. O problema do hidróxido de cálcio que eu vejo é essa primeira propriedade, presa rápida. Ok? Todo mundo já deve como ter usado lá com aquela espátula de inserção, de hidróxido de cálcio, aquela que tem uma bolinha fininha na ponta. Quando você manipula ali, às vezes, quando você vai levar na cavidade, quando chegou lá já está duro, já tomou presa. E aí você imagina você espatular isso, colocar dentro de um provisório e levar em posição. Pepino. Então, eu tenho que saber indicar, ok? E aí a gente vai conversar com vocês na clínica depois. O cimento, se eu for trabalhar com hidróxido de cálcio, o que a gente tem que pensar? Se eu tenho um provisório que, olha aqui, a resistência à compressão dele é maior, a resistência à compressão, ou seja, o material é um cimento duro. Então, na hora de eu remover esse cimento do meu remanescente dental, vai ser difícil soltar. Ok? Então, essas propriedades eu tenho que lembrar na hora de escolha do material. Então, se a escolha do meu material, por ser um dente vivo, um dente sensível, for hidróxido de cálcio, o que eu vou fazer? Eu vou aliviar o meu provisório na parede axial para que eu não tenha já mecanicamente uma resistência friccional no meu provisório, mesmo sem o cimento. Porque se o provisório já está bem travado sem o cimento e eu uso o cimento que tem a maior resistência à compressão, não tira o provisório depois, eu tenho que cortar ele fora. Vocês estão entendendo isso? Então eu tenho que entender as propriedades na hora de indicar. Ou eu vou fazer diferente. Pô, o paciente lá da faculdade, toda semana ele vai. O provisório já está bem estável, só de posicionar ele. Então na hora de eu usar o cimento, eu vou colocar onde mais? Na terminação só. Eu não preciso encher o provisório de material. Por quê? Porque depois eu não vou conseguir soltar. Tá? Então isso tudo a gente tem que entendendo. E as outras propriedades, protetor pulpar, isolante térmico, de solução alta, é a mesma propriedade que a gente tem do cimento forrador, do material forrador que a gente usa em dentística. Então, na verdade, é o mesmo material. Não existe um cimento hidróxido de cálcio que você vai comprar para cimentação. Aquele que você comprou para dentística, você vai pegar ele, vai espatular e vai usar para cimentar. Ok?
ok? Mas como a resistência à compressão dele é a melhor, ele também é o cimento que eu vou usar quando a minha peça eu tenho coroa curta, aquele provisório que solta toda hora, qual o cimento que eu vou usar? Ele, para poder manter mais tempo e ter a chance que só não ter a chance de soltura. Tudo bem, pessoal? Então, essas informações elas são importantes para clinicamente você escolher. Então, eu tenho que ter o quê? Eu tenho que ter os 3 materiais, pelo menos 2 materiais você tem que ter, o hidróxido de cálcio e o cimento senhogenol. Pelo menos mínimo esses 2 vocês têm que ter. Por quê? Porque vocês vão ver que o cimento senhogenol, a base só de óxido de zinco, ele não tem a resistência de compressão muito boa. Então, ele solta com muita facilidade. Ele se quebra e solta com facilidade. A presa também dele é demorada. Então, aquele paciente, a gente faz muito isso, né? Às vezes o paciente vem no consultório e aí eu tenho que cimentar ele rapidinho. Se eu cimentar ele rapidinho com cimento à base de óxido de zinco genol e eu não manter o campo seco, quando eu chegar na esquina, soltou. Ok? Então, esse cara que eu tenho que atender ele rápido, e vai acontecer lá na clínica da faculdade também, porque tem outro paciente que não era para vir hoje veio porque soltou provisório. Qual o cimento que eu vou usar nesse cara? Hidróxido de cálcio, para ter uma presa rápida, não dá tempo de entrar nenhum fluido para soltar, porque o pepino de soltar um provisório é o quê? Subir gengiva, no remanescente, inflamar a gengiva, aí eu tenho que fazer gingivectomia, perde o trabalho. Então, essas escolhas clínicas, elas são baseadas na propriedade do material, pessoal. Então, não tem o cimento para todas as ocasiões. Aí eu vou cimentar 5 provisórios. Professor, eu vou cimentar 5 provisórios. E aí? Pô, qual cimento que eu vou usar? Então, se você for cimentar 5 provisórios com hidróxido de cálcio, você vai ter que fazer 5 porções. Porque você não vai conseguir espatular o material para 5 e cimentar os 5. Deu para entender? Então, aí eu tenho que usar um cimento que tem uma presa mais lenta. Porque se for hidróxido de cálcio, não vai dar. Ele vai tomar presa antes de você assentar a segunda, a terceira peça já tomou presa. Então, você perdeu todo o cimento que foi no bloco, ainda a terceira peça, ela não conseguiu ser assentada, eu vou ter que pegar, limpar preparo, limpar provisório e perder um tempo clínico grande. Por quê? Simplesmente porque eu não lembrei que o hidróxido de cálcio tem presa rápida. Tudo bem? Então, isso é importante. Lógico que não dá para decorar, vocês vão começar a trabalhar primeiro, mas a gente tem que introduzir um pouco isso, antes de vocês irem para a clínica. Beleza? Pessoal, vai perguntando, hein? Digitando aí. Então, aí, ó, de cal, hidrocê, são várias. Então, esse material que eu estou falando. Quando você coloca e mistura a pasta básica com a pasta catalisadora, vocês têm uma presa rápida. Ah, mas eu posso mudar isso? Posso, posso mudar um pouco. Então, todo o material, quando você for lá ler, vai estar lá escrito o que no material? Base e catalisador. Então, se eu quero também... eu quero... Pô, Jorginho, eu quero usar esse material porque vai ficar mais tempo na boca, é 2 semanas sem o paciente vir, às vezes 3. Mas, pô, eu queria escolher esse material, mas é uma fixa de 2 elementos, eu tenho 2 pilares. O que eu faço? Tiro um pouco de catalisador. Ah, Jorginho, a propriedade vai diminuir? Vai diminuir. Mas o material vai ficar na boca para sempre? Não. Então, o potencial do material de protetor pulpar vai ser menor? Vai. Mas ele vai ficar na boca 15 dias só, então vai proteger um pouco. Ao mesmo tempo, ele mantém por mais tempo a peça na boca e não vai soltar. Porque qual que é o problema? O que é pior? Proteger menos a polpa ou soltar daqui a 2, 3 dias? E aí invaginar tecido, instruir antagonista, se for ficar um mês, por exemplo. Então, a gente tem que analisar esses casos. Eu posso dizer que hoje, 60% a 70% das peças que eu coloco, eu uso hidróxido de cálcio. O que eu tenho a percepção? A percepção que eu tenho, não preencher a peça toda, se vai ficar pouco tempo, colocar mais na terminação, aliviar a axial. Alivia um pouco da axial. O término que é importante está bem vedado para não infiltrar, para não ficar desadaptado, para não soltar, para não invaginar tecido periodontal, para não inflamar a gengiva. Agora, a axial, eu posso ter um pouco de alívio na axial, pego o preparo só na axial e alivia um pouco. Por quê? Porque o material, quando ele tiver uma espessura volumosa, ele quebra. A compressão dele não é, a resistência não é tão grande para ele não se fraturar. Então, você movimenta com uma pinça, ele quebra, você solta ele com tranquilidade. Então, isso daí tudo é bagagem clínica que a gente está passando para vocês, que não está no manual, ok? Mas está o quê? No conhecimento da propriedade do material. Tudo bem, pessoal? Então, aí, casos vários, provisório feito com técnica da matriz, ok? Então, tá assim na boca, vai, a gente falou de provisório já, já falou nessa aula, vai, molda a própria peça na boca, vai dentro da matriz de silicona, joga uma resininha lá em cima, feito provisório na hora, técnica da matriz, e desmontar uma boca desse tamanho. Só que eu tenho peças de 3 elementos, né? Paciente que ele vai ficar tempo sem vir. Então, nesses casos,
Usou lá. Ah, Jorginho, olha a foto, que eles já aprenderam a tirar fotografia, né? Agora todo mundo fala da foto professora lá, porcaria. Invertido plano cruzal, foto de baixo para cima, feito na cadeira. Mas o cimento o provisório feito com técnica da matriz, todo mundo pode fazer feito na clínica da faculdade. Moldou, jogou cimento. Por quê? Porque o paciente agora ele vai fazer outras coisas. Vai trabalhar embaixo, vai fazer vai tratamento periodontal, o paciente vinha com as peças soltando, a gente queria estabilizar para continuar, fazer até provisório do 34 para mexer, vai mexer no plano cruzal, aumentar a dimensão na PPR dele com uma PPR terapêutica. Então, a gente usou o cimento de hidróxido de cálcio, por quê? Porque vai ficar mais tempo na boca. Ok? Cimento de óxido de zinco e eugenol. Então, não sei se ainda é ensinado isso, Henrique, nos materiais dentários, os tipos de materiais de seladores temporários, tem tipo 1, 2, 3, 4, ainda dá tempo de falar disso lá? Não dá tempo mais. Lembra se dá tempo? Não? Estou escutando nada, abre o som aí. Tá ouvindo agora? Agora estou. Não, nos tipos não entrou, não. Só entrou nos materiais mesmo. Agora, tipo de cada um, acho que só no alginato. Tá. Então, assim, vou dar uma resumida. Basicamente, a gente usa hoje material tipo 2 e 3. Quanto maior o número, maior a resistência do material. Tá bom? Por exemplo, o material tipo 3 é um cimento que você pode usar não só para forrar, você pode usar como selamento temporário prolongado, por exemplo, o IRM, é um selador de cavidade que você fica mais tempo. Então, número 1 é o mais molinho, que normalmente trabalha a prefeitura. Número 1 e número 2 normalmente trabalha, que é o OSE, a pasta OSE convencional, que eles falam, OSE, óxido de zinco, eugenol. E o número 3 já é o IRM, que tem uma resistência melhor, tá? O problema é que a gente tem baixa resistência à compressão, ou seja, esse material, ele se deforma muito rápido e quebra. E quando ele quebra, a peça solta, ok? O pH também não é um pH ácido, então não é ruim usar o material. Mas o isolamento térmico, se vocês olharem, isso lógico que ele não é um material feito para isso, é menor do que o hidróxido de cálcio. O cisalhamento também é baixo, então aí por isso que solta muito a peça, né? Vocês já entenderam o que é o cisalhamento. Então, o menor resistência ao deslocamento, o cisalhamento, a resistência ao cisalhamento é baixa. E vários trabalhos mostram que o eugenol tem uma interferência na polimerização de resina acrílica e de resina composta. E, por consequência, resina composta, cimento resinoso. Então, por isso, hoje, que esse material a gente praticamente não usa ele muito como cimento temporário. Por quê? Porque na hora de escolher, a gente tem materiais hoje que não tem mais o eugenol e com propriedades mecânicas melhoradas. Então, não vale a economia de comprar esse material. Ok? Mas vocês têm que conhecer, pode ser que vocês vão trabalhar e lá é esse material que foi escolhido. Tudo bem? Alguma pergunta, pessoal? Cimento de óxido de zinco sem eugenol. Então, a gente tem hoje Provicol, Frigenol, tem várias marcas. A propriedade dele é melhorada, né? Ela é uma resistência à compressão intermediária entre o óxido de zinco com o eugenol e o hidróxido de cálcio. A biocompatibilidade também dele é boa. E o bom dele é que ele não interfere na polimerização. Então, ele não vai interferir na sua... Depois, se você for reembasar o provisório e ficar algum resíduo desse cimento dentro, ele não vai interferir na polimerização do teu reembasamento, porque é uma RAC. E ele também não vai interferir depois, se ele ficar impregnado no canalículo dentinário, ele não vai interferir dentro na hora de fazer a cimentação adesiva na camada híbrida. Tá? Então, hoje, basicamente, a gente trabalha com esse tipo de cimento, a base de óxido de zinco sem eugenol ou cimento à base de óxido de cálcio. São os dois cimentos que a gente usa mais. Ok? Tem outros cimentos transparentes, só que isso a gente vai falar depois, quando eu for falar de cimentação exclusivamente adesiva. Vou falar de lente de contato, laminado, aí a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Tudo bem? Alguma dúvida, pessoal? E os finais? Opa! E os agentes cimentantes definitivos ou finais. Aqui tem os basicões, tá? O básico que a gente usa. Algumas marcas comerciais têm uma cacetada no mercado. Então, cimento à base de fosfato de zinco. Então, a gente tem lá o cimento de zinco da SS White, que é o mais baratinho que vocês têm.
o da Elite, cimento à base de ionômero de vidro, cimento à base de ionômero de vidro modificado e os cimentos resinosos. A mesma coisa, esses cimentos eles também são testados nas mesmas testes mecânicos e biológicos de liberação de flúor, que a gente vai falar daqui a pouco também. Então, baseado nisso também que a gente faz as escolhas. E, por exemplo, cimento de ionômero de vidro é um cimento que a gente nem usa mais. Difícil ver alguém que usa cimento de ionômero de vidro. Por quê? Porque a gente vai falar já das propriedades que não são tão boas. Ok? Então, essa é uma tabela que está no livro de referência do lançamento de vocês, que é o Philips, que é a tabela número 5 da ADA, onde a gente tem número 8, na verdade, a gente tem umas especificações do que seria o ideal para cada cimento. Então, cimento de ionômero de vidro, cimento resinoso, cimento fosfato de zinco. E aqui é a indicação, e o que tem de resultado. Então, se a gente pegar na coluna 1, tempo de presa, então eu tenho lá, o ideal 5 minutos, aí eu pego, ionômero de vidro, 7 minutos. Olha o fosfato de zinco, 5,5, ou seja, um tempo de presa legal, um tempo de trabalho bom para trabalhar. Ionômero de vidro, muito tempo. E aí, vocês vão lembrar do ionômero de vidro lá da dentística. O que vocês fazem no ionômero de vidro na dentística? O problema que é a umidade. Uma das coisas que é feita depois. Vamos ver se alguém lembra da dentística. Usou ionômero, o que faz depois do ionômero? O que passa? Responde alguém, pelo amor de Deus. Deixa eu ver aqui. Não estou conseguindo. Ah, segue. Vaselina, isso aí. Vaselina. Por que passa vaselina, Natália? Isso. Para evitar que a umidade tenha contato com o ionômero. Por quê? Porque o tempo de presa do ionômero é lento, por causa da umidade. Então, isso é um problema que a gente tem. Tá? Por isso que é um material que hoje a gente está diminuindo o uso. Eu só consigo ter acesso ao bate-papo, pessoal, se eu tirar da tela grande, tá? Então, vocês vão perguntando, Henrique, me dá um toque aí porque para você aparece. Quando eu coloco na tela de projeção, aparecem as perguntas para mim. Então, se alguém perguntar, tu me dá um toque aí, tá? Beleza, pode deixar. Então, vamos continuar. Espessura de película. Então, a gente tem lá de 20 a 40 micrômetros, eu falei que é um fio de cabelo. Né? Então, a ADA, a especificação dos materiais, o material ideal que a gente tem é em torno de 25 micrômetros. Olha o fosfato de zinco, quanto eu tenho? 20 micrômetros. Então, assim, bom, né? Eu posso, os outros são menores, todos estão dentro do que a gente gostaria de trabalhar, mas a espessura de película menor é o fosfato de zinco. O que eu levo nisso de informação? O que isso é importante? Se eu tenho, a peça veio do laboratório, eu não consigo, para eu chegar com ela ao assentamento final já está difícil. É difícil de eu encaixar ela e assentar toda. Aí eu vou colocar um cimento que aumenta a espessura de película, eu não vou conseguir assentar a peça, pessoal. Deu para entender isso? Então, nessa hora, eu tenho que ter no meu arsenal de material o fosfato de zinco. Por quê? Mas Jorge, é uma coroa de IMEX. Tudo bem. Se ela está estável, se ela nem sai da boca, sem cimentar, você acha que ela vai sair com fosfato de zinco? Não vai sair. E aí eu consigo assentar ela toda usando fosfato de zinco. É o cimento número 1 de eleição? Não. Por quê? Porque ele não é um cimento adesivo. E lá o disilicato de lítio, a gente vai falar disso depois, ele é um material que ele é aço sensível. Então, eu vou usar, se eu puder escolher, eu vou usar o cimento resinoso. Mas se a peça é difícil até de assentar, você imagina se eu fizer uma indentização na dentina, que vai criar microscopicamente um aumento de volume periférico e ainda usar um cimento que tem uma espessura de película maior. Não tem problema. Isso tem a ver com a potencial de escoamento. O potencial de escoamento também deles é baixo do cimento resinoso. Então eu tenho que entender isso. Tá? Resistência à compressão não é tão importante. O que é importante a gente lembrar lá, olha o que eu falei. Tração também não existe muito tração na boca. Compressão é importante porque o cimento não quebra. Né? Vamos falar um pouco de compressão em megapascal. Qual que é o cimento mais duro? Se eu comparar, se eu pegar um disquinho e colocar a carga lá
na resistência à compressão de Rockwell, Brini, ou qual que é o mais duro? O mais duro é a resina, é o cimento resinoso, né? Chega a 170 megapascal de resistência. Muitas vezes, comparado com o cimento de fosfato de zinco, putz, o cimento de ionômero de vidro, se não for modificado, pessoal, esse ionômero de vidro colocado na tabela é o ionômero de vidro puro, tá? Ele não foi modificado por resina, é o ionômero de vidro puro. Então, se eu não colocar nada, o ionômero de vidro quebra, é muito frágil, ok? Então, olha o que eu tenho de resistência do cimento resinoso. Mesmo sem muita carga, ele é muito mais resistente, tá? Mas o calcanhar de Aquiles dele está onde? Lá na coluna número 5, módulo de elasticidade. Olha lá a módulo de elasticidade dele, da resina. 2.1, 2.3. Então, ela não acompanha a dentina na deformação. Olha o fosfato de zinco. 13.5. Olha a dentina. 13.7. É praticamente uma dentina. Por isso que o material está aí há tanto tempo. E aí o cara vai criticar. Mas o cara que critica, ele não sabe nada de materiais dentários. Não sabe. Nunca abriu um livro de materiais para ver. Nunca olhou uma tabela de especificação. Não sabe nem que existe essa propriedade do material. Então a gente tem que levar isso em consideração. Por isso que eu tenho treino. É o que eu mais uso, não. 10% dos casos que a gente usa, muito pouco. Hoje, cada vez menos. Mas, se precisar usar, usa. Por exemplo, a gente, quando modela o núcleo, ele entra muito justaposto. Núcleo metálico fundido. Muitas vezes, se eu for usar o cimento resinoso e ele tiver difícil de entrar e sair, eu não vou conseguir assentar o núcleo até o final. E aí, do que me adiantou? O que importa é a espessura da película fininha, mas também a área íntima de contato da parede, do pino, do núcleo metálico fundido, com o remanescente radicular. Então, se o pino não assentar, não adianta nada. Então, nessa hora, a gente usa, sim, o cimento de fosfato de zinco para núcleo metálico fundido. É o material mais usado para núcleo metálico fundido. Ok? E a solubilidade. E aí está o calcanhar de Aquiles do ionômero de vidro. Por isso que se eliminou o ionômero de vidro. Eu trabalhei na minha tese de mestrado com o ionômero de vidro, e os resultados foram ruins, né, nesse sentido. Por quê? Porque ele é muito, a solubilidade dele em meio bucal é muito alta. Olha, do peso específico dele, a tabela, a especificação da ADA dá que a gente tem que ter um máximo percentual do peso específico de 0,2%. E ele muda, ele perde, ele dissocia no meio bucal mais do que 1% do seu peso específico. Então isso não é bom. Ok? Agora, olha a resina. A resina é praticamente inerte no meio bucal. De 0 a 0,1% do peso específico. Ou seja, eu coloco ela na boca. Daqui a um tempo, se for pesar, ela se perdeu. Ok? Então, essa é a grande vantagem da resina. Só que isso, todo mundo, sem entender isso, mas olhando para a resina, acha que por conta disso eu posso fechar um buraco na boca com cimento resinoso. Ou seja, eu faço a minha peça, eu coloco a minha peça na boca e eu posso... Se ela ficar desadaptada, vamos preencher com cimento. Porque o cimento não tem solubilidade na boca. Vamos preencher. Não posso fazer isso. Ele não tem solubilidade, não tem mais. O que ele tem que é ruim, que a gente já falou antes? É a contração de polimerização. Não é isso? A resina composta, ela tem o mesmo problema. O cimento resinoso ele tem o mesmo problema que a resina composta. E isso é agravado porque não tem quase o quê? Matriz orgânica, ele é muito mais, não tem quase carga. O cimento resinoso é muito mais matriz orgânica do que carga. Então, sempre, quando eu tenho mais matriz orgânica, quando eu polimerizo, o material contrai muito. Então, não adianta uma peça desadaptada a gente querer cimentar com 1 milímetro de cimento. Não adianta. Porque quando ele polimerizar, ele vai se contrair e vai se afastar da parede do dente. Ou se afastar da parede da coroa. Dependendo de onde a força está maior de união. E com isso a peça solta, infiltra. Deu para entender? Então o material não é feito para trabalhar em volume. Tá? É película, cimento é película invisível. Se eu coloquei o explorador, mas a ponta do meu explorador é fina. Nunca é fina o suficiente para ser micrômetro. Vai ser milímetro. Se entrou milímetro, já está desadaptada a peça. Então, o instrumental não entra entre peça e remanescente dental. Pessoal, isso daí é para a vida. Ok? Sejam críticos. Por favor. É melhor você repetir um caso e a peça ficar na boca do paciente
do que você cimentar e o paciente volta a semana que vem porque ela soltou, porque está desadaptada. Tá? Isso para a tua imagem profissional é péssimo. Ok? Você não vai poder cobrar de novo do paciente. Então o paciente vai falar, imagina o cara está numa festa, solta um incisivo. A sua imagem é péssima de profissional, o cara vai ter mais tempo na sua cadeira, tomando tempo de outro paciente que você pode estar fazendo o seu tratamento e ganhando dinheiro. Então isso é contraprodutivo. Tá? Tem que fazer peça, reabilitar o paciente para durar. Para a vida toda, se der para a vida toda, tudo bem, ele traz outro paciente. Não tem problema nenhum com isso. Ok? Propriedade biológica. Essa é a única vantagem que a gente tem no número de vida, tá? Pela liberação de flúor. Então, é o único material que tem uma liberação de flúor hoje constante. Existem alguns cimentos resinosos, em Force, mais antigos, alguns hoje que tem Panave AF, são cimentos que liberam também flúor, tá? Mas na concepção do cimento, quimicamente, convencionalmente, é o número de vidro que é o cimento que libera flúor. Então, o potencial dele antibacteriano é maior, né? Anticariogênico também, comparado com os outros, mas tem todos os outros inconvenientes das propriedades mecânicas que não valem indicação. Ok? Vocês têm que conhecer isso. Depois a gente vai falar quando ele foi modificado, quando a gente projetar. Mas não vale indicação. E o fosfato de zinco? O fosfato de zinco não tem propriedade biológica nenhuma. Né? É até um pouco ruim se a gente for falar nisso. Vai ser o próximo slide. Por quê? Porque o fosfato de zinco, a parte do líquido dele é o quê? Fosfato de zinco, ácido fosfórico. O líquido fosfato de zinco é ácido fosfórico. E isso é um problema. Então eu tenho lá o dente jovem, paciente jovem, fiz o preparo porque quebrou, vou ter que cimentar. Quando eu tiro o provisório, o paciente já sente dor. Né? Ele toma um sorvete com o provisório e sente dor. Eu não vou cimentar esse caso com cimento que na composição tem ácido fosfórico, pessoal. Então tem que entender isso. Ok? Nesse caso, é melhor cimentar o quê? Com cimento de urânio de vidro. Porque o urânio de vidro é material de forramento, material de protetor. Ah, mas eu posso cimentar com resinoso? Depende. Vou cimentar com resinoso, mas o que eu vou ter? Só se for um cimento resinoso, o que for, deixa eu falar depois. Com o adesivo autocondicionante. Porque o adesivo autocondicionante tem um pH não tão baixo como se eu tivesse feito um ácido convencional na boca do paciente. Bem? Aí está a adesividade ao dente, o cimento resinoso, é uma adesividade que acontece relativa, né, pela camada híbrido, não pela telação do cálcio, como acontece com o número de vidro. Então é diferente o potencial adesivo, mas acontece. Tá bom? O cimento resinoso acontece pela formação da camada híbrida. E alguns liberam flúor sim. É importante isso, ó, presa inicial. O que é presa inicial? Presa inicial, isso está na bula do material. Aqui está alguns materiais, tem alguns nomes comerciais, mas isso está na bula do material. Então é importante eu saber disso, por quê? Porque durante 3 minutos eu tenho que ficar segurando a peça na boca. Porque se eu tirar e tiver qualquer interferência da gengiva e empurrar a peça para sair do lugar, do ponto de contato está mais justo, está forçando a peça para sair, e o paciente tem uma tendência, se eu tirar o dedo dele e fechar, a peça pode sair do lugar. Então, a presa inicial é o tempo que eu tenho que manter a peça em compressão digital. Na minha época, existia um tal de pau de laranjeira. Absurdo, mas existia. Que você comprava para o paciente morder. Olha que absurdo. O cara mordia um pedaço de madeira, né, para poder segurar a peça para cimentar. Isso não pode. Tem gente que fala, já morde o sugador. Não. Porque você não sabe como você está mordendo. Você pode morder de uma forma que a peça se movimente. Okay? Faz muito tempo isso, viu, pessoal? Faz muito tempo. Aqui é da época dele mesmo. Ah, na tua época não, né, Xandu? É uma diferença. Mesma época, um ano de diferença. Xandu, um ano antes de mim, né? Um ano depois, lógico, só olhar para ele, vocês sabem disso. Dá para perceber, perdeu os cabelos todos, coitado. Brincadeira, pessoal. Mas a gente comprou isso também, mas não usou. Né? Tinha uma lista de material, que é o que a gente não faz isso com vocês hoje. Lista de material que dura 15 anos. Né? A pessoa compra, vai lá, monta a lista e ela é sempre a mesma. Então a gente já não usava, porque não tem biossegurança nenhuma. A gente dá um pedaço de madeira para o cara morder e depois dá de novo para o cara morder, para outro paciente morder o pedaço de madeira. Não dá para autoclavar a madeira. Né? Então o cara mordia, então não existe isso. Mas o básico disso, vocês entenderem, é que eu tenho que manter a pressão digital até
a presencial. Ok? Então, fosfato de zinco, 4 minutos. 4 minutos lá esperando até tomar presa inicial. Ok? E depois eu já mandei em campo seco ainda mais tempo. A gente vai falar depois da apresentação. Para os cimentos resinosos, pessoal, é importante a gente usar o quê? Vocês já tiveram na dentística, às vezes você usar lá um Preserve, um KY, alguma coisa na superfície, não é? O quê? Um isolante à base de água. A dentística não ensinou isso para vocês? É isso aqui, a Andressa perguntou. Eu li no artigo, é justamente isso que eu estou falando, Andressa. Para usar, quando você usa um cimento resinoso, usar uma barreira para bloquear o oxigênio. Exatamente. O que é essa barreira? No caso do Fanava, da Curarei, chama OxiGuard. Mas você tem no mercado chamado OxiBlock, você pode comprar qualquer lubrificante à base de água. Perdão. Qualquer lubrificante à base de água, para quê? Da mesma forma que a resina composta, a última camada, em contato com o oxigênio, ela não polimeriza totalmente, a borda do cimento resinoso funciona igual. Então, os resultados são melhores quando a gente bloqueia a última camada. Tá? Eu tenho uma polimerização melhor na última camada quando a gente bloqueia com oxigênio. Tá certinho? É isso mesmo. Então, usar um bloqueador de oxigênio. Então, fosfato de zinco aqui, um resumo, a gente já está terminando, né? Quanto tempo mais? Mais 12. Ah, então tá, beleza. Fosfato de zinco tem a menor película dos cimentos, então vocês já viram lá na tabela. A irritação pulpar pode acontecer por causa do ácido fosfórico. E aí a grande vantagem dele, por isso que ele é um cimento que está no mercado praticamente 100 anos, o modo de elasticidade é praticamente igual ao da dentina. Isso é muito bom. Grande vantagem também, qual é? Remoção de excesso. Então vocês vão lembrar sempre disso. Aquele cara lá, doença periodontal, aquela baita bolsa, soldei, tem 4, 5 minutos de bolsa, mas eu tenho um incisivo central, eu tenho que fazer um preparo subgengival. Esse cara tem que cimentar ele com fosfato. Porque se eu fizer o ácido vai lá para dentro da bolsa periodontal. Eu não vou conseguir controlar. E aí o adesivo, quando eu fizer o adesivo, ele vai lá para dentro da bolsa periodontal. E quando eu cimentar também, o cimento vai escoar e vai para dentro da bolsa periodontal. E aí, eu vou conseguir remover tudo? Não vou. Tá? E aí, o paciente está controlado, ele estava controlado. Porque aí depois, o que aconteceu? O cimento vai ser um material de aderência para biofilme e recidiva da doença periodontal. A gente teve um caso que foi até interessante, que aconteceu, um caso ficou lindo que a gente fez na pós-graduação, que era um caso de lentes, aonde a gente fez o preparo do paciente, o lente era um preparo um pouco maior e foi feito um provisório com bisacrílica para o paciente. E aí a paciente voltou na outra semana, foi na semana, outro módulo, depois de 3 semanas com o provisório, eu acho, mais ou menos isso. E a gente olhou na palatina, você apertava a gengiva e estava com secreção, né, do suco gengival saindo, drenando secreção, exudato. E aí, que estranho, o que a gente achou? Pô, o dente era escurecido, né? Endo, vou mandar para endo. E aí mandamos para endo o dente. O paciente do curso mandamos para endo, tinha certeza, não, isso aqui o dente necrosou, parando o tratamento dela, não vamos moldar para fazer, não vamos escanear para fazer as lentes. Por quê? Pô, o dente está necrosado, vai ter que fazer endo, vai mudar tudo, esquece. E aí a paciente veio, a gente olhou, foi para a endodontista mandou mensagem, ó, o dente não tem nada. Quando o paciente veio, a gente olhou, tirou, né, o provisório, fez outro provisório, e aí quando chegou no endodontista, ele falou, não tem secreção nenhuma, não tem nada, tirei, fiz teste técnico, o dente está escurecido, fez uma dentina reparativa, mas ele está vivo, não tem nada no dente. E o que foi que causou aquilo lá? Foi excesso de resina bisacrílica dentro do subperiodontal, do periodonto do paciente. Então, a ponto de a gente quase condenar o dente. O paciente hoje está com as peças na boca, com a lente linda, maravilhosa, e não fez endodontia. Mas, naquele momento, por falta de cuidado, de não ter a percepção de olhar o excesso, era capaz, se não tivesse feito teste nenhum, né? E por isso que tem que ser crítico. Se não tivesse teste nenhum, ter aberto o dente do paciente sem necessidade. E a patologia não era provinda, a patologia não era patologia periodontal.
endodôntica, na patologia periodontal, de resto de bisacrílica dentro do suco gengival. Então, isso é importante. Isso pode acontecer, você imagina, você termina uma peça linda, maravilhosa. Ficou excesso, edema, aquele problemática toda que vai ter que ser resolvido. O periodontista vai raspar. Depois que raspar, na cicatrização da doença periodontal, o que pode acontecer? Recessão. E aí aquela peça que estava linda ficou com um término supragengival. E acabou com o trabalho. Aí tem que tirar fora, repreparar e fazer outra peça. Entendeu, pessoal? Então a gente tem que ter essas percepções. Então não existe receita de bolo. Vou comprar o cimento para tudo. Não, tem que ter uma percepção com o caso clínico na hora de indicar. Então aí, todo mundo deve ter esse cimento na esquerda, que é o cimento de zinco, né? É o mais comum. Na clínica a gente vai explicar para vocês que a gente vai cortar a pazinha que tem 4 medidas. Por que cortar? Porque isso é da época do Xandu, tá? O Xandu usou muito isso daí para forrar. Na época ele fazia amálgama, usou muito. Era um material, quando você tem a medida 4 medidores, se usar mais pó, é o seguinte, a medida são 4 gotas, depois vocês vão ter isso, né? A gente vai continuar falando dessa aula depois. Vocês têm 4 gotas de pó, ou 4 gotas para 4 medidas de pó. Então, se eu tenho mais pó, quer dizer que o material vai ficar mais denso. Tudo bem? Agora, se eu ponho menos pó, o material fica menos denso. Tudo bem? Então, para cimentar, são sempre 3 risquinhos, é menos pó, 4 gotas e 3 risquinhos. Por quê? Porque esse material, quando se fazia amálgama, ele era um material que ele era usado para forrar. Fazia endo do dente, forrava ele e restaurava com amálgama. Porque o material que ele tem uma resistência muito boa à compressão, se ele tiver um volume bom. A compressão dele é muito boa, 720 megapascal. Então, por isso que é o material usado. Só que a gente não põe tanto pó. Então, como a gente não usa para forrar, hoje ninguém mais forra nada com esse material. Hoje é o número de vidro, basicamente, né? Então, a gente na clínica já quebra essa pazinha para vocês não terem o risco de usar esse material. Tá? Então, tem outras marcas que já nem vem o medidor para forrar. Por exemplo, da GC. Mas vocês têm que saber disso, talvez materiais vocês tenham aprendido disso. Então, a manipulação é lá, 3 risquinhos para 4 gotas, dividir proporção igual, e aglutinar por toda a placa. A gente vai aglutinando em porções, né? Por quê? Para dar tempo de conseguir fazer uma homogeneização melhor no cimento. Eu aumento o meu tempo de trabalho quando eu homogenizo ele melhor. Então, eu vou fazer isso durante a placa, tem 1 minuto para espatular ele na placa, praticamente, para usar. Eu posso aumentar o meu tempo de trabalho se eu mudar a proporção pó-líquido, tá? Isso não é o ideal. Toda vez que a gente faz isso, a gente muda o quê? A propriedade do material. Se eu colocar mais líquido, o cimento vai ficar com pH mais ácido, porque o ácido está onde? No líquido. O ácido fosfórico está no líquido. Então, a gente não faz isso, ok? Não caia nessa tentação. A gente aglutina sempre por incrementos e eu posso deixar, se eu quero ter tempo de trabalho, a maioria dos materiais é isso. Eu deixo ele resfriado no meu frigobar, na minha geladeira no consultório. Na hora de usar, eu tenho um tempo de trabalho maior, ok? Por isso que a gente fala, todo o material, quando ele está dentro da boca, 36, 37 graus, a presa, a polimerização, tudo isso é aumentado. O calor, normalmente, ele acelera todas as reações dentro da boca. Então, olha lá o que eu falei. Se vocês olharem, olha lá. Medidinha de 4 riscos, a gente divide lá também a plaquinha em 4, faz as gotas e cada 1/4 a gente espatula, vai espatulando até que aglutine tudo, tá? A placa aí, no caso, estava embalada e estava onde? Na geladeira para resfriar. E aí eu tenho um tempo de presa maior. E a película do cimento tem que ser igual o cimento, a película que a gente usa para cimento endodôntico, forma aquele fio de bala, onde a gente estica em torno de 5 centímetros, 4 centímetros e a espátula fica ligada à placa de vidro. Tudo bem, pessoal? Aí eu não consegui fazer uma foto, que ela é bem antiga. Eu só tenho que colocar cimento aonde? Na terminação inaxial. Quando eu venho fotografar, o cimento foi para o oclusal. Eu não preciso encher a peça, porque eu tenho um problema que chama pressão hidrostática. Se eu pegar uma peça dessa e só empurrar um pouquinho, como ela está cheia de cimento, o que vai acontecer? Ela vai ser empurrada de volta, porque o cimento não consegue escoar. Então, se eu entupir a peça de cimento, eu não vou conseguir assentar ela até o final.
Então, eu só coloco o cilindro na borda e na axial do preparo. Quando eu introduzir no meu preparo, o próprio movimento de introdução vai preencher toda a minha peça internamente, inclusive a parte pulpar do meu preparo. Ok? E aí leva em posição, e aí eu vou manter aí quanto tempo? Depende do quê? Do material. Isso aí é o que a gente chama de presa inicial, pressão digital para presa inicial. Tudo bem? Jorginho, ó, o Diego está perguntando aqui. A água que vai girar na placa não pode interferir no material por conta do resfriamento? O quê? Água? Porque você deixou na geladeira, a placa. Então, você tira, aí a gente tem a fórmula seguinte, você tirar da geladeira, lógico, vai estar com o ar-condicionado no exemplo, e a gente deixa em torno mais ou menos de 1, 2 minutos, porque aí ela, nesse momento, você não pode tirar exatamente ele ter esse choque de temperatura, porque aí ela vai embaçar e vai gerar água, tá? Então você espera mais ou menos 1 minuto, que aí ela embaça e se limpa, né, com a gás estéreo, e aí ela vai aumentar um pouco a temperatura, ela não vai chegar nos 21 de imediato, mas ela aumenta um pouco a temperatura e ainda assim a gente consegue trabalhar. Porque realmente acontece. Esse embaçado que vai dar, que é da umidade que vai ter no ar, isso pode interferir no cimento. Então a gente sempre espera, tá? Tirou da geladeira, espera mais ou menos 1 minuto, ela vai embaçar, espera ela embaçar 1 minuto. Você limpa a placa e ainda assim ela não vai estar na temperatura do ambiente, ela ainda vai estar mais resfriada. Ok? Não se preocupe que tem vários trabalhos que falam disso que não tem interferência. Não pode ser de imediato. Ok? Tem mais alguma pergunta aí, Henrique? Não. Não, né? A Daniela falou, eu tenho, mas não remandou a pergunta. Deve ser, Escreve aqui. eu tenho o bloqueador de oxigênio, né? Deve ser Oi? bloqueador de oxigênio. Deve ser bloqueador de oxigênio. Todo mundo deve ter, porque usava em dentística. Isso é muito legal, esse bloqueador de oxigênio, pessoal. Você já deve ter feito classe 3 e classe 4. Não é muito minha área, tenho mais feito muito de restauração, mas da época que eu fazia, não tem resina melhor polimerizada com polimento melhor que você consegue quando você consegue fechar a tua matriz de poliéster e polimerizar em cima dela. Lembra disso? Quando a gente polimeriza em cima da matriz de poliéster, que eu abro a matriz, praticamente a resina está polida. Por quê? Porque a polimerização superficial dela é muito boa. Por quê? Porque o poliéster, ele veda a tua resina superficial para contaminação com oxigênio, para contato com oxigênio. Então, a polimerização superficial é muito melhor. Por isso que eu consigo um polimento muito superficial, ou muito superior na superfície. Tá? Só para vocês lembrarem disso, o quanto é vantajoso usar um bloqueador de oxigênio. O ionômero de vidro, acho que a gente não vai conseguir finalizar, né? O ionômero de vidro, tá? Vou terminar no ionômero de vidro porque a gente vai entrar em resinoso, e o resinoso eu vou falar dele quando a gente vai falar de cimentação resinosa como um todo. Então, a coisa boa do ionômero de vidro é a liberação do flúor, quando ele é puro, tá? Na verdade, é a única coisa boa dele, quando ele é utilizado puro. Puro que a gente fala sem ser modificado por resina. A espessura é muito solúvel na boca, então se você colocar o ionômero, depois de um tempo a peça tende a infiltrar, porque ele se perde, ele se dissocia no meio bucal, isso não é bom. A coisa boa também que ele tem, por isso que a gente usava ele como forrador, é que o coeficiente de expansão térmica é igual ao do dente, então com a temperatura a alteração dele é muito pouca, isso é uma coisa boa junto com a liberação de flúor, mas a resistência à compressão dele é baixa, né, perto do fosfato de zinco, mas o grande problema dele é a solubilidade. A compressão dele também não é boa, mas a solubilidade dele é muito ruim e a compressão dele também é baixa. O modo elasticidade não sendo bom, então é um material que praticamente a gente não indica, a gente só indica ele quando ele foi modificado. Então, os cuidados no ionômero de vidro são os mesmos cuidados que a gente tem quando usa para forramento. Então, eu vou trabalhar com ele também com proporcionador normal, limpo o dente, espatulo, e vou colocar mais ou menos num formato, como ele está no formato já de gel, coloco para cimentar. O resfriamento da placa também pode ajudar, ok? E aí uma das marcas. Quando eu modifico o ionômero de vidro, e aí vocês precisam decorar, por que foi modificado o ionômero de vidro? Porque eu fui pegar na resina a melhor propriedade dela. Qual a melhor propriedade da resina? A insolubilidade e a resistência à compressão, que são a caca, a merda do ionômero de vidro. Então, quando eu coloquei isso no ionômero de vidro, eu melhorei ele. Então, a maioria dos ionômeros de vidro que vocês trabalham hoje na pediatria, todos eles são modificados.
tá? A maioria. Por exemplo, se o ionômero for foto, é certeza de ele ser modificado. Por quê? O ionômero, por concepção química, ele não tem como ser fotopolimerizado. Se eu polimerizei ele, porque eu estou polimerizando a modificação dele, que foi se colocado um polímero na composição. Tá? Então, todo ionômero de vidro que você vai usar lá e você vai polimerizar, ele é um ionômero de vidro modificado com resina. E o que foi melhorado nele? A solubilidade, foi diminuída a solubilidade dele no meio vocal e foi melhorada a resistência à compressão, ok? Então, isso foi melhorado, ele resiste mais à mastigação. Então, hoje, se a gente for usar o ionômero de vidro, só modificado, tá? Evitar, a não ser que seja para forrar tudo bem. Ionômero de vidro químico, espátula, forra, ótimo. Agora, para cimentar e para material restaurador, tem gente que usa ionômero para restaurador, em pediatria principalmente, o ideal é que ele seja modificado. Tudo bem, pessoal? Os cuidados são semelhantes ao ionômero de vidro convencional, porque ele continua tendo uma limitação com a umidade. Até porque o que eu coloquei nele é resina, e resina também tem a mesma limitação com a umidade. Ok? Essa primeira parte da aula é muito teórica, mas não tem como ser diferente. A gente precisa dar uma base para vocês de biomecânica, de propriedade química, biológica, e isso é muito importante. Vocês escutaram eu falar isso desde o começo do ano, que a gente não teve oportunidade de ter contato antes, mas a base da odontologia de alto rendimento, de sucesso, de longevidade, é conhecer aquilo que as pessoas não conhecem. Matéria base, materiais, propriedade de material, composição de material, as propriedades mecânicas, óticas dos materiais, e propriedades elásticas, químicas, isso é importante. Oclusão também, tudo isso é importante para a gente conseguir ter resultados bons. Tá bom? Espero que tenha sido proveitoso. A gente vai continuar essa parte de cimentação. Eu não sei se vai ser na sexta-feira já agora ou se vai ser na outra semana. Tudo bem? Alguma pergunta? Agora é feriado, já. Ah, é feriado. Então, provavelmente, não sei se vai ser na outra semana, se vai dar tempo. Mas talvez na outra sexta-feira. Tudo bem, pessoal? Alguma pergunta? A gente, desculpa esse momento, mas a gente tem que ter uma parte de teoria. Isso tem que existir. Vocês perceberam que a gente sempre tenta fazer um link com a prática. Porque isso, talvez, eu concordo, que assim como a oclusão, materiais, ele tem que ser discutido de novo quando vocês estão saindo da faculdade. Porque agora você já começa a trabalhar com material. E a gente só tem materiais entrados quando vocês nem sabem para que usa o material, por mais que o professor Henrique, os professores tenham falado, é muito difícil, porque não é palpável. Então agora vocês têm que entender por quê. Porque eu vou descer para a clínica e vou usar o material. Tudo bem? Alguma pergunta? Tudo bem, pessoal? Alguma pergunta, alguma dúvida? Tudo certo? Estão perguntando alguma coisa? Estão perguntando aqui. Se as resinas são sensíveis à umidade, como eu faço um selamento com lubrificante à base de água? Então, o lubrificante à base de água, a resina ela é muito sensível à umidade na interface entre ela e a hibridização, ok? A parte superficial da resina não é o grande problema, deu para entender? O que é solúvel à água é o ionômero de vidro. Então, por isso que também o ionômero você coloca a vaselina lá na superfície, ok? Agora, o problema da resina, da sensibilidade da resina, é aquele momento onde eu fiz o ácido adesivo e eu espero um ano para colocar a resina e polimerizar. Agora, vocês podem lembrar que quando vocês vão colocar o bloqueador de oxigênio, já foi feito os incrementos todos, só está no último incremento e eu não tenho problema nenhum, porque a resina ela já está unida a outro incremento, é só na parte superficial. Vocês entenderam isso? Por isso que não há problema nesse sentido. Tudo bem? Quem perguntou, Andressa? Daniela. Então, e o uso do bloqueador, o isolante à base de água, a finalidade dele é principal para bloquear o oxigênio, ok? Não tem problema de ele ter a questão da umidade, não, porque a união da resina com o outro incremento já foi feita internamente, a parte externa não vai interferir, ok? Boa pergunta essa, porque às vezes as pessoas não entendem isso. Beleza, pessoal? Agora a gente tem que desocupar a sala, senão a gente apanha.
Tá bom? Espero que tenha sido proveitoso. Se cuidem. Saúde para todos nós. Qualquer coisa, pode continuar a pergunta no grupo no nosso grupo, que não é porque terminou que eu não posso responder. Tá bom? Tudo de bom, bom feriado para vocês, pessoal. Um beijo para Valeu, todos. pessoal. Bom feriado. Tchau, Gabi. Valeu, Jameson. Forte abraço. Foi o que sobrou na sala. Quatro ainda. Pessoal, A Gabriela e a Ingrid. Só vamos a sair. Gabriela. É 7h40 o cuzão, né? É? E aí, vai ser aula de novo? Exercício, alguma coisa? Ó, de novo, cara. Só que eu tô com um problema que eu vou sair agora de carro para chegar no litoral. Você gosta de emoção, né? Então, eu não sei se vai dar tempo, né? Mas vai dar, sim. Assim. Mas não vai correr, hein? Vai devagar. Não, não vou não. Qualquer coisa a gente abre um Zoom mais Manda tarde. mensagem para a Gabi aí, para ela sair, para a Gabriela, para ela sair da sala. Qualquer coisa, se você chegar mais tarde, a gente abre um Zoom do seu, entendeu? Não tem problema. Manda mensagem aí, Henrique. Tô achando o grupo, peraí. Mandei. Saiu. Saiu? Bom, Beleza. se você não for chegar a tempo, avisa que eu mando no grupo para começar às 8, a gente abre o Zoom nosso. Beleza, fechou. Fechou? Valeu, Valeu. cara. Beijo, Valeu, tchau. abraço. Boa viagem, beijo. Valeu. Vou acabar com o egoísmo. Sou professor aqui, vou família. E aí, falar de novo, tem que procurar nossa. Você não tem protocolo? Quantos crimes que é a modernização também? Fácil, não quero aqui, eu sei. Doutor, entrou protocolo, você não fez protocolo. Você sabe trabalhar? Eu estou falando de novo, eu quero a gravação. É o direito mesmo, o direito do
Se a gente passar, tem que passar no drive-thru e guardar para comer McDonald's. A gente vai comer dirigindo. Bom, hoje eu estou fechando o consultório. Não, estamos só fechando o consultório. Já passo aí, tá bom? Tá, beijo, tchau. Um professor tem várias motivações para ensinar, mas, sem dúvida, a maior delas é acompanhar o crescimento e o desenvolvimento de um aluno. Ver uma vida transformada pela educação, ver um legado sendo construído ao longo dos dias. Essa construção é feita de aulas densas, reuniões, mas também de coisas simples, como a tradicional lista de chamada. Que saudade dela! Neste momento de tantos desafios e aprendizados, a pandemia nos afastou fisicamente. Ela abalou a forma, mas não a essência. Estamos separados, mas o clique que nos distraía hoje nos aproxima. Cada um na sua casa, isolados, mas não separados. É essencial que seja assim hoje, para que quando nos juntarmos novamente, não falte ninguém. Continuamos juntos, somos um só, no mesmo propósito e na mesma missão. Quem está conosco nessa? Medicina, presente. Direito, presente. Educação física, presente. Nutrição, presente. Odontologia, presente. Administração, presente. Ciências contábeis, presente. Comércio exterior, presente. Logística, presente. Fisioterapia, presente. Matemática, presente. Pedagogia, presente. Medicina veterinária, presente. Arqueologia, história, geografia, presente. Psicologia, presente. Enfermagem, presente. Educação à distância, presente. Pesquisa e pós-graduação, presente. Extensão, presente. Direção acadêmica, presente. Isso, sempre presente. Reitoria, ontem, hoje
e sempre presente. Não. Põe na garagem, tem controle e vambora.